a todos os meus seguidores, irmãos, amigos, familiares, sendo este o último vídeo antes do Natal. Aproveito o ensejo para desejar a todos um Feliz Natal, muita harmonia nas comemorações, especialmente entre os familiares. Que sejam todos abençoados por aquele que é o centro do Natal, nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir a você que cooperasse comigo na divulgação da Palavra de Deus, inscrevendo-se no meu canal, comentando, compartilhando. E isto estaria contribuindo para a glória de Deus. Como nós falamos, estamos publicando uma série de 3 vídeos sobre por que Jesus ensinava por parábolas. E nós falamos de 3 argumentos, né? E hoje nós vamos falar do segundo argumento, o propósito em esconder por meio de parábolas. Mateus 13:15 nos diz assim, né? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejo com os olhos, ouço com os ouvidos, entendo com o coração, se converto e sejam por mim curados. A questão é, diante da interrogação dos discípulos, por que lhes falas por parábolas, Jesus afirma aos discípulos que falava por parábolas porque sua palavra não era de cunho revelador. O propósito era esconder as verdades bíblicas deles, ou as verdades reveladas por Deus. As parábolas eram uma expressão do juízo de Deus sobre os que o rejeitam. Eles contemplavam os milagres, mas não enxergavam a luz da profecia que Jesus Cristo é o Senhor. A cura do endemoniado cego e mudo, os fariseus não deram glória a Deus e não entenderam, mas afirmaram que Jesus expelia demônios pelo poder de Satanás. Isso está em Lucas 11:15. Mas alguns dentre eles diziam, ora, se ele expede os demônios pelo poder de Beelzebul, o maior dos demônios, como pode ser? Né? Então, eles tinham esta afirmação, que Jesus expelia demônios pelo poder de Beelzebul, quer dizer, o chefe de todos os demônios, Satanás. Essa rejeição era o propósito dos fariseus para anular as palavras trazidas por Jesus como o Messias prometido. Eles não queriam ceder o lugar deles para ninguém. Isso Jesus responde a eles. Está em Lucas 17-19. 11:17-19. Sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Por que dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul? Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. As parábolas obscureciam ainda mais o entendimento deles. E eu estou falando daqueles que perseguiam Jesus, especialmente os judeus, o povo de Israel, não todos, mas especialmente fariseus, escribas e saduceus. Vejamos agora os versos 14-18 de Mateus 3. Olha o que diz.
de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Já lemos o versículo, parte do versículo. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, às parábolas do semeador. E aí ele vai explicar cada uma das sementes, o que é que acontece nesse versículo em diante. Para estes que são citados, as parábolas não traziam qualquer tipo de esclarecimento. As parábolas estavam sendo eficazes, pois cumpriam o propósito da justiça divina. Porém, somente os escolhidos eram esclarecidos por ele sobre as verdades que ficavam ocultas das parábolas. Muitos, na atualidade, estudam a Bíblia, meditam, porém não chegam ao entendimento espiritual, porque a verdade está oculta. A verdade oculta, o Espírito Santo ilumina o entendimento apenas daqueles que são escolhidos para o reino celestial para entendê-las. As pregações nem sempre revelam a verdade ditas por Deus, registradas em sua palavra. Por isso, o normal é exaltar os personagens bíblicos e aqueles que escrevem sobre a palavra, porém sem nenhuma análise profunda do que leem. Como você entende ou como você estuda a palavra? Ao estudá-la com oração, o Espírito Santo conduz o fiel à contrição, a uma dependência total do Senhor Jesus, não às fantasias da, da prosperidade monetária, da prosperidade espiritual, dos acertos dos problemas que estão ocorrendo na vida pessoal. Mas esclarece espiritualmente, dando-lhes a convicção de que a palavra de Deus está caindo em boa terra, isto é, no coração, e levando para o novo céu e a nova terra pós-morte física. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.